Eu entendo que eu também nós já fomos moleques, muitas vezes. Entendeu? Então, aí as pessoas vão criar um estereótipo e vão comprar a molecagem mais do que o lado responsável. E agora a gente tem um partido político. A gente tem notado que a juventude passou a ser mais conservadora. O que aconteceu? Poxa, é uma bela pergunta, porque a gente pode fazer vários desenhos. Né? Em grande medida, o mundo mudou dos anos 60 para cá, e a esquerda ela conseguiu imprimir, através de uma espécie de uma... Eu não gosto de falar desses termos, mas é como se fosse uma revolução cultural mesmo, a gente pode tratar em termos de revolução cultural, a ideia de trabalhar horizontes diferentes, a ideia de você usar a cultura como um instrumento, não só de debate e participação, mas de alteração da realidade. E boa parte do mundo foi pautado por aquela revolução que foi sexual, maio de 68 na França. Você pode pegar o Verão do Amor que teve nos Estados Unidos, você pode falar o início da luta contra o regime militar no Brasil, você vai pegar vários pontos definidores daquela cultura, e a juventude do começo dos anos 90, final dos anos 90, vamos falar Collor, era uma juventude que bebia dessa fonte. O problema é que essa fonte se esgotou. Eu até tenho um artigo que eu escrevi no serviço. Essa fonte se esgotou. E no Brasil, ela se esgotou de tal modo que toda a produção cultural à esquerda ainda fica bebendo naquele período, como se fosse um tempo místico em que eles buscam a legitimidade deles. Então, é sempre um filme passado na época da ditadura militar. Você vai pegar bandas novas buscando esse referencial. E aí isso alijou toda uma geração, toda uma juventude que está alheia a essas discussões. Então, isso já vem da década anterior. Se for pegar já na minha geração, a geração millennial, ela já está meio que de saco cheio procurando o próprio referencial. Você pode sacanear assim, tá? Porque aqui é tudo do século passado. Eu também, eu sou de a dupla aqui. Eu sou 84. Né? Então, o que acontece é, essas gerações mais novas, o referencial delas não é musical e nem cinematográfico. É um referencial de games, por exemplo. O mundo dos games é muito importante. O mundo das redes sociais. E aí o imaginário delas, especialmente dos rapazes, é construído dentro dessa nova iconografia própria deles. E aí isso cria novos ídolos e novas respostas para problemas que eles passam. E aí essa geração mais nova, o que eles têm? Eu converso muito, a gente é forte nesse universo. Há uma busca por sentido, significado e pertencimento. E no mundo, e aí a gente pode discutir se é culpa da direita ou se é culpa da esquerda, se é culpa do capitalismo, da esquerda, é uma discussão bem legal. O mundo perdeu sentido. O mundo contemporâneo ele é despido de sentido. É desterritorializado, vamos usar um termo mais globalizado, também. Todo mundo se conversa. E aí ninguém tem, todo mundo é tudo, mas ninguém é nada, e todo mundo quer pertencer, quer entender de onde veio, onde quer chegar. E essa geração Z, especialmente para os homens, ela é louca por sentir-se parte do universo, sentir que a vida dela tem esse sentido. E isso é sintomático do mundo, volto a falar, que perdeu esse sentido total. E você não sabe o que é o teu país, você não sabe o que é a tua cultura. O identitarismo levou as pessoas a falarem, o que eu sou mulher, sou homem. E aí essas pessoas só querem assim, eu sou tal coisa e eu tô aqui com tais pessoas para fazer alguma coisa. E a direita, ela traz sistemas ideológicos de pertencimento mais claros e diretos do que a esquerda. Então, naturalmente, a pessoa se identifica com a direita. Até porque a direita traz identidades bem construídas e, vamos dizer, sistemas que envolvem tradição, que a pessoa consegue traçar uma linha do tempo. Que, sei lá, vai de Roma até agora e fala, eu tô aqui, faço parte de algo. E nesse sentido, a direita vem ganhando a juventude. Então os edits, tem um mundo de vídeos curtos que rodam no TikTok, no Instagram, em que esse jovem se identifica ali como parte de uma cruzada histórica. Algo, às vezes é só um pertencimento. E isso é bom para ele. Então, a ida para a direita é muito no sentido de missão que esse cara ganha. O Missão ele não tem exatamente um foco nessa questão, nessas pautas que a esquerda costuma trabalhar, que são pautas mais sociais e tal. Vocês têm uma pauta um pouco diferente disso. O que deixa vocês distantes dessas pautas de esquerda? Quais pautas de esquerda? Por exemplo, aborto, liberdade sexual, que mais que tem que a esquerda fala muito também? Igualitário, principalmente nessa questão, por exemplo, salarial, você ter mais oportunidades e transformar todo mundo mais ou menos num grupo igual, digamos assim. Tá, assim, as questões materiais nos interessam. Essas discussões sobre liberdade, aborto, liberdade sexual, no Brasil é um país muita liberdade sexual. Sim. Por isso que ele está ficando mais moralista agora. Mas não, inverteu um pouco, exatamente. Então, eu acho essas questões acessórias para os problemas do Brasil. A gente tem problemas materiais muito claros, que envolvem dinheiro, desigualdades, insegurança de toda a natureza, vai da insegurança jurídica, a insegurança andar na rua com o seu celular,
falta de propósito histórico. Qual é o propósito histórico da nação brasileira? Qual é o nosso papel nesse mundo que está ficando cada vez mais maluco? Qual a nossa potencialidade? Como explorar nossos próprios recursos? Como gerar autonomia? Como resolver um problema histórico nosso de identidade e um problema que é político? Eu acho que todo o nosso programa foca nisso. E aí, naturalmente, a gente acaba tangenciando, mas não entra mesmo nessas discussões, que aí eu deixo pro Nicolas Ferreira essas discussões. Olha só, a hipocrisia, deixa eles brigarem lá. Assim, a gente precisa falar de outras coisas. Certo. Renan, você está aqui em Londrina, norte do Paraná, e obviamente que você está aqui para conhecer pessoas e para que as pessoas te conheçam, né? Uhum. E aí eu tenho acompanhado você, obviamente, né? Você hoje está nas pesquisas, tem aí em São Paulo uma presença muito boa, né? E fui ver o que está se falando do Renan, achei essa matéria que está aqui, com você com uma foto bonita na revista Veja, né? Que não é mais revista, mas é o site da Veja, falando sobre a banda Limão Rosa, que vai se apresentar no Lollapalooza, né? Não vai mais. Não vai mais, me tiraram. Eu ganhei o concurso, agora tem um júri técnico, porque ele entrou essa questão política, por causa dessas matérias que fizeram, porque eu ganhei o concurso. Ganhei, inscrevi, as pessoas votaram, ficamos em primeiro. Aí, não, porque agora vai ter um júri técnico, aí botaram uma outra banda lá. Mas aí, pra gente te conhecer melhor, quem é o Renan Santos? É um vocalista de rock que quer ser político? É um político que quer ser também músico? Conta um pouco da sua história pra gente, cara. Onde você nasceu? Pra gente entender aí qual é a origem do Renan. Renan é um cara essencialmente de uma classe média urbana. São Paulo, eu sou da Moca, um antigo bairro operário italiano lá de São Paulo. Meu pai é advogado, minha mãe psicóloga. Era daquela, a gente pode chamar de uma classe média, aquela cara que mora na casa geminada, tem os problemas e discussões de classe média normais. Meu pai ascende economicamente ao longo dos anos 90, mas nunca ficamos ricos em escolas particulares ali na quarta série, quinta série, escolas medianas. Sempre fui um bom aluno, meu pai me despertou em mim essa coisa de estudar história, sempre fui ligado à história e sempre tive essa busca por um propósito histórico para mim e para aquilo que eu faço parte. Entrei na faculdade de Direito da USP, em São Francisco, e aí entra o rock and roll também, que eu comecei a tocar nessa época e fazer show lá na faculdade, e sempre quis ter banda para compor. Toca que instrumento? Sou guitarrista, toco gaita, toco violão, canto... mas eu gosto mesmo de compor. Meu lance é compor. Então, tanto que eu tenho uma brincadeira que se me der dá uma guitarra aí, toca umas músicas. Eu só vou saber tocar as minhas. Porque eu aprendi a tocar guitarra pra tocar minha música. Tem que fazer estágio em boteco, rapaz. Então fala, Renan, você não é músico, se não te largar no boteco, assim, eu sei improvisar, sei fazer solo, mas eu gosto de compor. Meu tesão, não sei se pode falar assim, é compor, eu gosto de compor. E tanto que o meu herói é o Bob Dylan. Assim, eu tenho alguns heróis, mas assim, o herói que define, inclusive, minha atuação política é o Bob Dylan. Bob Dylan é um cara que buscou ter sua autenticidade artística sempre respeitada. E eu sempre tentei fazer isso pelo MBL. Sempre. E quero, como pré-candidato à presidência, fazer a mesma coisa. E como é que vocês, né, que agora são um partido político, respondem aos críticos que vêm, inclusive, da direita, dizendo que chamam vocês, essa molecada do MBL, como se vocês fossem... Deixa eu só fazer uma parte. Tem um cachorro latindo pra caramba aqui, não tem como calar o bicho, tá? Faz parte. Não vai ser assim mesmo. É legal, dá um Fica sabor. mais íntimo, exato. Mas como é que vocês respondem a esse questionamento que essa garotada aí, será que eles vão dar conta? Eu poderia fazer uma resposta assim, olha, nós temos entregas políticas, os mandatos, nosso mandato do Kim, um mandato muito produtivo. A pessoa pode não concordar com o mandato do Kim. Agora, definitivamente é um deputado muito produtivo. O trabalho de responsabilidade que a gente teve em inúmeros momentos que o Brasil precisou que a gente fosse responsável. A gente brigou, quando teve fora Temer, mas também teve uma crise, eu não concordava com o Joesley. Eu falei, isso aqui estão fazendo besteira, eu apoiava a Lava Jato. Quando o Bolsonaro se comportou como moleque na pandemia, eu bati no Bolsonaro. Então, vários momentos que a gente tinha tudo a ganhar sendo irresponsável, a gente não foi. Mas eu entendo que eu também nós já fomos moleques muitas vezes. Entendeu? Então aí as pessoas vão criar um estereótipo e vão comprar a molecagem mais do que o lado responsável. E agora a gente tem um partido político. Isso que é uma coisa que você falou, e eu queria inclusive questionar vocês. O MBL, principalmente num primeiro momento, fazia um barulho do caralho, aquela bagunça toda, era muitas vezes muito agressivo. Que boca é essa? Né?
Eu sou bocudo mesmo. Às vezes até muito agressivo, né, nas discussões, nos debates e tal. A idade chegou e começou a amadurecer, tipo assim, vamos ser mais ponderados, vamos não ser tão agressivos. Como é que vocês pretendem se colocar numa campanha para presidente da República? Eu acho assim, o MBL inovou muito em formas políticas. O Kim nunca foi agressivo, por exemplo. Não, o Kim realmente ele sempre foi mais Nunca ponderado. O Arthur era mais provocador, historicamente. O Holiday, como teve com a gente, era provocador. Aliás, uma das viralizações do Arthur foi aqui em Londrina, você deve se lembrar, ele quebrou o pau com O outro maluco que tinha aqui, boca aberta. com boca aberta. Assim, a gente tinha esse elemento e a gente achava que tudo fazia parte, porque fazia parte de uma inovação de linguagem. O MBL inovou muito em linguagem política, a ponto de, eternamente, os bolsões estarem imitando coisas que a gente inventou 8 anos atrás. Esse negócio de ir com um vídeo numa faculdade, a gente fez isso no Brasil, a gente começou isso no Brasil. Agora estamos caçando até hoje. Estamos libertando. O problema é que a gente percebeu que isso não funciona. Isso é estéril. E não é que a gente perdeu energia. Eu estou rodando o Brasil de carro, estou indo 10 mil compromissos. Porque, por exemplo, eu sou um pouquinho mais velho que vocês. A impressão que às vezes dava, eu falava, pô, é só molecagem. Né? Não queria realmente discutir país, discutir inovação, melhorias, vamos mudar tudo. Mas a real é que a gente deixou dessa impressão, está certo. Porque a gente passou por uma... Quando o Bolsonaro em 2019, a gente começou a fazer uma autocrítica, a gente errou muito no processo. E a gente começou a perceber que a gente estava vivendo, às vezes, a política pelo espetáculo, que é o problema da direita no Brasil. A direita não tem partido, a direita não tem estrutura, a direita não tem programa. Foi a direita como um todo. Sim. E a gente olhou, nossa, a gente está aqui, é como se fosse uma grande confusão digital. Qual é o nosso papel nisso aqui? O que a gente está fazendo? A gente está arrumando uma briga ali, eu estou indo na faculdade denunciar a hipocrisia da esquerda. Cara, o cara vai lá, faz um vídeo, provoca, denunciou a hipocrisia da esquerda, no outro dia o professor vai estar lá, ou um problema vai estar lá, ou a solução vai ter em outro lugar. A questão é, de nada serve. A gente falou, cara, a gente vai ficar velho já, a gente precisa fazer coisas concretas. Então a gente pensou, nós defendíamos ideias erradas naquela época, a gente defendia um liberalismo meio infantil. A gente já fez essa autocrítica faz tempo. A gente viu que a própria visão de Brasil nossa era meio vazia. Quem mandava no pensamento da direita no Brasil era o Instituto Mises e o Olavo de Carvalho. Sim. E a gente era caudatário disso. A gente não tinha partido. E o nosso próprio servidor, nosso público exigia que a gente apoiasse o Bolsonaro. A gente falou, cara, nós acabamos. Instituto Mises, vamos lembrar que acabou defendendo cloroquina no Brasil, né? Foi. Eles foram ponta de lança do cloroquinismo cultural. Foi. E você falou que vocês defendiam um liberalismo infantil. O que mudou nessa visão, Renan? A perspectiva do liberalismo infantil é o seguinte: o movimento libertário americano ele ficou muito forte lá, só que ele espraiou para outros lugares. Aqui no Brasil ele se espraiou também. E aí o Instituto Mises era inclusive o principal irradiador disso. Vários lugares, tanto que a Argentina, hoje, esse movimento chegou na Argentina, depois o Milei é fruto desse movimento, o Milei é fruto do movimento libertário. E esse discurso, mais do que os Estados Unidos, bate muito com problemas no Brasil, porque a gente tem uma presença do Estado na economia muito grande, é um país hiperregulado, a Argentina mais ainda do que a gente, e aí respostas libertárias começam a atender problemas concretos que existem. O problema é que essas respostas, às vezes, são tão simples que beiram a inutilidade. Tipo, não, é só ser privatizar tudo. Não é só ser privatizar tudo. E, eventualmente, você vai precisar ter várias empresas estatais. Tipo, a Embrapa. A Embrapa tem uma função clara. Isso é uma coisa que eu até discuto muito, né? Porque as pessoas falam, o agronegócio, tá. Mas o agronegócio hoje está desenvolvido nesse estágio por conta de empresas igual a Embrapa. Aqui nós tínhamos um Instituto de Desenvolvimento do Agronegócio aqui em Londrina chamado IAPAR, que foi pioneiro em um monte de pesquisa em cima do café, Sim. etc. e tal. E o normal da iniciativa privada é não entrar em pesquisa porque é caro e não sabe se vai dar certo. Assim, né? para ser justo com esse universo do ar, porque eu estou falando muito desse tema. Sim. Hoje, uma parte importante das pesquisas são feitas por multinacionais. Então, boa parte de novas sementes, você vai pegar essas Bunge, a própria Bayer faz. Então, você tem investimento lá dos caras, mas já não é mais nacional. E a Embrapa, ela foi destruída. A Embrapa foi sucateada. Isso é um fato. Mas, indo na linha o agro funciona porque houve participação do Estado, é nítido. A gente fala da Embrapa, beleza, muitos vão falar do financiamento, e na verdade o financiamento, ou o subsídio ao crédito, ele, quando comparado com a Europa e os Estados Unidos, é pequeno. Sim. Agora, a gente esquece, por exemplo, das frentes pioneiras. O Estado brasileiro atuou para tirar agricultor gaúcho, vai para Rondônia gauchado, e mandou a galera para Goiás, Mato Grosso,
E essa galera, pô, tem centro de tradições gaúchas no oeste da Bahia, no Maranhão. Isso aconteceu. Então houve um papel, vamos dizer, do Estado de ampliar essas fronteiras, e boa parte do que a gente chama de sucesso é uma parceria entre, cara, se a gente olhar direitinho, famílias gaúchas, pesquisadores da Exalc e Viçosa, foram boa parte deles para a Embrapa, japoneses que ajudaram nisso, um crédito especial e muito trabalho. E a gente criou algo subdesenvolvido. Eu posso pegar outros exemplos de parceria entre Estado e iniciativa privada, o caso da aviação no Brasil, o caso da Embraer, ITA, o Montenegro, que era uma geração inteira de homens públicos que tiveram no Brasil no pós-guerra. Então, teve exemplos de sucesso enormes nisso. E eles não podem ser escanteados. Assim, o problema do Brasil, quando você tem relação Estado e economia, é que você não pode pegar o exemplo de sucesso e usar eles para justificar os fracassos, nem pegar os fracassos para negar o sucesso. Então, tem campeão nacional que não funcionou, tem esse monstro disfuncional que é a JBS Friboi, que foi gestada nessa ideia de campeões nacionais. E isso não pode ser usado para, vamos dizer, justificar uma coisa ou outra. O fato é, tem setores que dá para você fazer isso, e isso tem que ser bem-vindo, e o liberalismo infantil não explicava uma coisa dessas. E esse é o problema que a gente teve que voltar atrás. A gente entendeu, nossa, dá para ter um papel super legal para o Estado, super pró-mercado, e, cara, a China fez, a Coreia fez, Vietnã tá fazendo, e a gente tem que fazer.